Boa noite a todas as meninas que estão presentes, né? É uma alegria muito grande tê-las aqui conosco. Sejam muito bem-vindas, né, a este evento especial da Bodets Brasil em celebração ao Outubro Rosa. O nosso objetivo hoje é promover uma conversa real, inspiradora e humana sobre o câncer de mama. Nós vamos inspirar, informar e fortalecer o autocuidado, porque este é um compromisso que a Bodete Brasil tem com a sua saúde e a sua história também. Antes de nós começarmos, né, antes de eu passar a apresentar a palestrante, a gente tem que fazer alguns combinadinhos, né, em relação ao ruído, né, então a gente pede para estar com os microfones fechados, mudo, para que todos possam ouvir sem ruídos. Durante a live, nós vamos fazer perguntas pelo chat, e aí no final, a Carol, ela vai dar atenção, responder, né, as perguntas, né, ou dúvidas que vocês tiverem. Quem quiser pode deixar a câmera ligada, que é muito bom vê-las aqui conosco, né? E no final, nós vamos fazer um registro oficial, nós vamos fazer uma foto de todas que participaram do Bodete Brasil Outubro Rosa. E, então, eu vou apresentar a nossa convidada, que é a Carol Faleiros, né? Ela vai desenvolver o tema sobre o câncer de mama, o câncer que não é cor-de-rosa. Então, hoje a Bodete Brasil tem a honra de receber uma mulher que transformou sua trajetória pessoal e profissional, e hoje inspira muitas outras com sua visão profunda sobre a vida e o propósito. O tema da nossa noite é o câncer não é cor-de-rosa. É um convite à reflexão sobre a realidade por trás da campanha e a importância do olhar integral sobre a saúde da mulher. Com vocês, Carol Faleiros, que é advogada, especializada em direito de família e alienação parental por mais de 20 anos, consteladora sistêmica há 16, e mentora de mulheres empreendedoras, uma mulher que acredita no poder da consciência, da essência e da transformação interior. Carol, seja muito bem-vinda. O palco e a nossa audiência são todos seus. Muito obrigada. Eu estou muito feliz em estar aqui, abrindo, né, esse quadro de lives, e me sinto muito honrada. O dia que a Tânia me convidou para abrir esse quadro, eu fiquei muito feliz, primeiro, pelo tema, e segundo, por ser um membro da Bodets do Brasil, e principalmente por trabalhar com mulheres e por acreditar no meu trabalho e por entender que o meu trabalho, ele realmente é muito precioso. Eu acredito muito no que eu faço, e eu acredito que nós, mulheres, quando nós nos unimos, parece até meio clichê, mas quando a gente se une, quando nós estamos juntas, quando nós seguramos na mão umas das outras, nós somos muito mais fortes. E falar sobre esse tema, sobre o câncer, é muito importante. É muito importante para nós, mulheres. E é um tema que ele me toca pessoalmente. Não porque eu sou uma paciente de câncer, mas eu sou uma filha de paciente de câncer, eu sou uma sobrinha de paciente de câncer, e eu tenho muitas pessoas próximas a mim que vivenciaram o câncer. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, e quando eu propus para a Tânia que a gente trouxesse
o tema, o câncer não é cor-de-rosa, é porque eu acho que a gente precisa falar sobre o Outubro Rosa em muitas camadas. Em camadas que pouco se fala, em camadas que talvez muitas pessoas nem acessem. E é por isso que a gente propõe para vocês, para nós, né? Para nós, porque eu também me incluo nisso. Essa conversa aqui hoje é um bate-papo, é uma troca, não é uma palestra, é um bate-papo realmente. E para começar a falar sobre esse tema, eu queria dizer para vocês um pouquinho sobre como surgiu o tal Outubro Rosa. Muito se fala, né, do tal Outubro Rosa, mas eu acho que poucas pessoas sabem exatamente a história de como aconteceu, de como surgiu. Todo mundo sabe que Outubro Rosa é o mês da conscientização de luta contra o câncer de mama. Mas eu acho que poucas pessoas conhecem realmente a história de como começou, porque tudo começa em algum lugar. Todo movimento, todo simbolismo, ele começa em algum lugar. Ele começa com uma história. E com o Outubro Rosa não é diferente. A gente precisa entender um pouquinho. Eu acho que é muito importante, principalmente sob o aspecto do que eu quero trazer aqui para a gente bater um papo. Poucas pessoas, eu acho que pouco se fala, na verdade, que essa história que está por trás do câncer de mama, ela nasce na década de 70, com uma americana, a Susan Goldman, que foi acometida com câncer de mama. Imagina, gente, se hoje, em 2025, nós já temos aí uma medicina super evoluída e já sabemos que o câncer de mama tem cura, mas muitas pessoas, muitas mulheres ainda morrem de câncer de mama, porque isso ainda é uma realidade. Imagina na década de 70, onde o câncer de mama, o câncer de um modo geral, ele nem era falado. As pessoas maldiziam a palavra câncer. O meu avô tem 99 anos, ele nem fala essa palavra. Sabe aquela sensação de que as pessoas, só de falar a palavra, parece que a pessoa ela vai contrair uma doença contagiosa? E a gente sabe que não é assim, né? Mas imagina lá na década de 70, mesmo nos Estados Unidos, um tempo em que o câncer ele era pouco falado, era pouco explorado e, infelizmente, ele era tratado de uma forma muito isolada, muito isolada. A Susan, ela foi diagnosticada com câncer. Infelizmente, ela veio a falecer pouco tempo depois, 2 anos depois, em 1980. E foi então que, depois de muito sofrimento com câncer, a Nancy Goldman, que é a sua irmã, fez uma promessa ali no leito de morte da irmã, que ela não deixaria que outras mulheres enfrentassem aquela doença tão difícil sem esperança e sem apoio. E é muito sobre esperança e apoio que a gente fala quando a gente fala de mulheres unidas, né?
Mas a gente vai chegar nesse ponto da esperança e do apoio. E aí, quando a gente fala do Outubro Rosa, é inevitável a gente se lembrar do símbolo maior do Outubro Rosa, que é o lacinho cor-de-rosa, que foi a partir dele que fortaleceu o movimento do Outubro Rosa, do movimento rosa. A Nancy, ela começou a costurar fitas rosas em pedaços de papel com frases e esparramar para todos os lados, em todos os lugares que ela passava, supermercado, farmácias, parques, e ela distribuía isso para todas as pessoas, porque ela realmente tinha o compromisso de transmitir mensagens de esperança, de fé e de conscientização para mulheres, para homens, para qualquer pessoa que pudesse, de alguma forma, levar aquela mensagem para outras mulheres, para outras pessoas que, de alguma forma, pudesse trazer conscientização. E é aí que esse movimento do Outubro Rosa nasce. A Nancy, na verdade, ela criou um movimento de transformação. E é óbvio, né, que a partir disso, um movimento se criou e se iniciou ali com muita força. E várias instituições viram muito valor nisso e quiseram financiar, inclusive, o projeto dela. E, inclusive, muitas marcas de roupa, marcas, enfim, comerciais, quiseram comprar a ideia da Nancy. Quiseram comprar por um bom valor. E a Nancy disse: isso não está à venda. Porque isso não é um produto. Essa ideia não é para ser vendida. Essa ideia é para transformar vidas. E a partir disso, em 82, com todo o incentivo que a Nancy teve, ela conseguiu criar a fundação e no ano de 1990, aconteceu a primeira corrida pela cura, que acontece até hoje, e vários outros movimentos aconteceram em prol da conscientização contra o câncer de mama, desde então. E essa primeira corrida pela cura é um grande marco, porque nessa corrida foram distribuídas as fitinhas rosas, e a partir dali nasceu o que chamamos de Outubro Rosa. Essa corrida aconteceu no mês de outubro, e é a partir dali que nasce o Outubro Rosa. Mas o câncer, ele não é cor-de-rosa. E eu comecei contando essa história porque é muito importante, como eu disse, que a gente saiba a origem, que a gente entenda como nascem as coisas. A gente precisa entender de onde a gente vem, como a gente nasce e a nossa origem. E é por isso que eu acho muito importante a gente entender também como as coisas acontecem. Quando a gente fala do Outubro Rosa, e quando eu digo que o câncer não é cor-de-rosa, a primeira coisa que me vem na cabeça é o que está acontecendo com o Outubro Rosa. Vocês ouviram eu contar uma história, não é uma história minha, eu não inventei essa história, é uma história real, é o que criou esse movimento, é um movimento incrível, é um movimento mundial, e é muito grandioso, é muito forte, porque é a história de uma mulher
que quis levar esperança, fé e apoio para outras mulheres e outras famílias. Mas, para além disso, bem naquele tempo, lá atrás, nos anos 80 ainda, já existiam pessoas querendo se beneficiar desse movimento. Se naquele tempo as pessoas já queriam se beneficiar desse tempo, imagina agora, que em 2025, e eu vou falar de 2025 porque é o ano em que nós estamos, mas esse movimento ele já acontece já tem um tempo. Imagina agora que nós vivemos um tempo totalmente digital. E eu sou uma pessoa completamente a favor do digital. Eu sou uma pessoa que vendo o meu serviço, o meu produto no meio digital. Eu acho muito importante que a gente seja adepto à tecnologia, ao universo digital. Mas imagina só, neste momento, o quanto de pessoas estão usando o Outubro Rosa como campanhas de venda, campanhas de marketing, e sequer sabem do que se trata verdadeiramente o Outubro Rosa. Quando vai chegando setembro, a gente começa a perceber uma avalanche de campanhas comerciais de Outubro Rosa, uma avalanche de campanhas de venda de brindes de Outubro Rosa. E muito mais se fala em presentear as pessoas do que efetivamente conscientizar. E óbvio que naquele papelzinho, naquele brinde que a gente recebe, que é muito legal, que é muito bacana, a gente ser presenteada, a gente ser lembrada, vem uma frase, vem algo legal sobre a conscientização, mas é muito mais sobre atrair as pessoas. Quem é que verdadeiramente nesse meio está realmente preocupado em acolher, apoiar e dar esperança para nós mulheres? Vocês já pararam para pensar nisso? E quando a gente fala de câncer, quando a gente fala do câncer do Outubro Rosa, as pessoas automaticamente elas acessam o câncer de mama. Mas a gente não pode esquecer que não existe só o câncer de mama. E a gente não pode esquecer que o câncer de mama, ele é um dos cânceres hoje mais curáveis que existe. E a gente não pode esquecer também que as mulheres, elas são as mais acometidas, as maiores vítimas de câncer. Por quê? Porque já foi comprovado cientificamente que muito mais do que tudo que a gente já ouviu sobre o câncer, alimentação, industrialização de alimentos, câncer, a nossa saúde especificamente, não vou falar só do câncer, a nossa saúde de um modo geral, ela está muito ligada ao nosso estado emocional. Tudo aquilo que a gente carrega, tudo aquilo que a gente engole. E quando a gente engole, eu não estou falando da comida que a gente come, da bebida que a gente está ingerindo. Eu estou falando dos sentimentos que a gente está absorvendo e não está colocando para fora. Quantas de nós guarda sentimentos, ressentimentos, dores que vão se transformando em cânceres? Nós, mulheres, somos geradoras de vida. E muito mais do que o câncer de mama,
Mulheres morrem de câncer no sistema reprodutor, câncer de colo de útero, câncer do sistema digestivo. Eu sou filha de uma mulher que teve câncer de pâncreas e veio a falecer, obviamente. O câncer de pâncreas é o câncer mais silencioso e o câncer que mais faz vítimas porque ele é incurável. Porque quando a pessoa descobre o câncer, ele já não. Ele está num grau que já não tem jeito mais. E eu vou falar uma coisa para vocês que pode parecer até meio contraditório com tudo que a gente está falando. O câncer me ensinou muitas coisas. O câncer me ensinou muitas coisas boas. Mas ele não é cor-de-rosa. O câncer me ensinou a viver de um jeito diferente. O câncer me ensinou a olhar para minha mãe de um jeito diferente. O câncer me ensinou a olhar para as mulheres de um jeito diferente. O câncer me ensinou a olhar para as pessoas que estão ao meu redor de um jeito diferente. O câncer me ensinou a olhar para mim de um jeito diferente. Porque a partir do câncer da minha mãe, eu escolhi não ter câncer. Carol, como que é isso? Sabe, há 10 anos atrás, quando eu chegava no médico, sabe aquela anamnese que o médico faz numa consulta e ele pergunta pra gente, tem algum caso de câncer na família? Eu dizia, não. Porque não tinha. Depois que a minha mãe teve câncer, a minha tia, irmã da minha mãe, teve câncer. O sobrinho da minha mãe teve câncer. A minha tia, irmã do meu pai, teve câncer. O irmão da minha mãe teve câncer. Uma galera. O meu DNA, se eu fosse pensar, uma galera tem. E eu fui numa consulta médica recentemente e passei pela anamnese e o médico me perguntou: tem histórico de câncer? E eu automaticamente ia responder: não. Aí eu parei e falei: tem. Eu tive que contar. Naquele momento, eu pensei: eu tenho medo do câncer? E aí eu falei: não, eu não tenho medo do câncer. Porque eu escolhi viver. Eu escolhi viver. E a partir do momento que eu escolho viver, eu escolho me curar dessas dores. Eu escolho ter qualidade de vida, eu escolho olhar para mim, me amar, eu escolho a minha autoestima acima de qualquer coisa. Eu sou a Carol. Antes de ser a esposa do Vinícius e a mãe da Sofia, eu sou a Carol. E uma coisa que eu percebo, que nós, mulheres, a gente peca muito ao longo da vida, mas isso é uma coisa que foi introjetada na gente sem que a gente percebesse. Automaticamente, quando a gente vai se apresentar para alguém ou em algum lugar, eu vejo isso todos os dias. Eu trabalho com mulheres empreendedoras e eu vejo mulheres subindo no palco para se apresentar e elas dizem: oi, eu sou fulana de tal, eu sou esposa do fulano e eu sou mãe do ciclano e da beltrana. Ela não fala quem ela é. Ela não fala quem ela é. E se a gente pergunta, fulana, quem é você? Tânia, quem é você? Ela
insiste. Eu sou a esposa do fofinho, eu sou não sei quem, mas ela não fala quem é a Tânia. Porque a gente não está acostumado a olhar para a gente. Na verdade, a gente tem medo de olhar para a gente. Por que será? E eu aprendi muito a olhar para mim. A gente só consegue dar para o outro aquilo que a gente tem. Sabe quando a gente vai pegar um avião e a aeromoça faz aquele ritual inicial, em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você, para depois colocar no passageiro ao lado. E eu aposto que a grande maioria aqui, principalmente as mulheres que são mães, elas teriam um impulso de colocar a máscara primeiro no filho. E quando eu pergunto para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, para as minhas clientes, em quem você colocaria a máscara primeiro? Elas me respondem com um óbvio na frente. É óbvio que eu colocaria no meu filho, é claro. Eu daria minha vida por ele. E aí, em seguida, eu pergunto para elas, mas você não quer cuidar dele? Às vezes o filho é uma criança de 1, 2, 3 anos, uma criança extremamente dependente. Quando a minha mãe faleceu, eu já tinha 38 anos. Uma mulher casada, com filha. Uma mulher adulta. A minha vida seguiu. Eu chorei a morte da minha mãe, eu enterrei a minha mãe. 2 dias depois eu estava trabalhando. Eu estava lavando roupa, eu estava fazendo comida, eu estava recolhendo as roupas da minha mãe, que estavam no varal, inclusive. Sabe por quê, gente? Que a vida segue. E isso não é minimizar a morte. Muito pelo contrário. É a gente entender que a morte é só o outro lado da moeda. Qual moeda? A vida. Não existe vida sem morte. Não existe morte sem vida. Sabe cara ou coroa? E quando eu pergunto para as minhas clientes, né, o que elas fariam, e elas me dizem, é óbvio que eu colocaria a máscara no meu filho primeiro, eu falo para elas, esse milésimo de segundo, porque quando você está lá no avião, no céu, e o avião caindo, despressurizando, é um milésimo de segundo. Não são 10 segundos, é um milésimo de segundo. Ele pode ser fatal para você, porque enquanto você está tentando colocar, você vai perder o sentido, vai faltar oxigênio, você vai perder o sentido, e aí você não vai conseguir nem colocar nele, nem em você. Morrem os dois. Agora, se você automaticamente segue a orientação da aeronave, da aeromoça, que foi treinada para isso, e coloca a máscara em você para salvar o seu filho, qual que é a mensagem que eu estou passando para ela? Olhe para você, cuide de você para que você possa cuidar do outro. Eu só posso dar alguma coisa para alguém quando eu tenho o que dar para o outro. Carol, mas o que isso tem a ver com o câncer? Tem a ver que às vezes a gente está muito perdida. Tem a ver que até esse processo de acolhimento, de apoio, de esperança para outras pessoas, para outras mulheres, às vezes se torna tão difícil, porque como que a gente vai falar de autoestima, como que a gente vai falar de autocuidado, se a gente não está cuidando de nós mesmos, se a gente não está cuidando da nossa autoestima?
se a gente não tem o nosso tempo, o nosso ritual. E, gente, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho a minha casa. A vida da mulher, ela é cheia. Eu sou profissional, eu trabalho, a minha rotina é atribulada, assim como a de vocês. Mas se a gente não cuidar da gente, se a gente não se priorizar, quem vai fazer isso por nós? A gente coloca todo mundo na nossa frente. A gente coloca os filhos, a gente coloca o marido, a gente coloca os nossos pais, a gente coloca até os nossos amigos, se eles precisarem. A gente coloca. Nossa, meu amigo está precisando de ajuda. Eu vou lá ajudar ele. Mas e você? Esse final de semana passado, a gente foi fazer um passeio de moto. Encontrei com umas gatinhas aqui, umas bodetes. A gente foi fazer um passeio de moto e na volta nós tivemos um perrengue, eu e meu marido. Nossa moto quebrou. Para quem não sabe aí, Tânia, nossa moto quebrou. E aí, nós ficamos 5 horas esperando um guincho, parados na estrada. A sorte é que a nossa moto, ela parou, ela deu problema muito perto, assim, uns 5 quilômetros do posto da Polícia Rodoviária Federal. Foi a sorte. Então, a gente conseguiu chegar até no posto da PRF e a gente ficou ali. Então, foi tranquilo. Mas imagina se a gente tivesse ficado, tipo, bem no meio do nada. Teria sido terrível. Mas teve uma outra ocasião, há um ano atrás, que aconteceu isso com um amigo nosso. E o meu marido, bode do asfalto, disse, esse amigo nosso falou, galera, pode ir, já chamei o guincho e... Aí, ó, a amiga do ano passado falou, galera, pode ir, já chamei o guincho tá chegando. E meu marido falou, não, nós vamos ficar. Nós vamos ficar até o final. Nós vamos ficar até tá tudo resolvido, porque a gente é companheiro. E chegou um momento ali do nosso processo de domingo, que o meu marido, que não gosta de incomodar as pessoas, ele disse, não, eu já tô ligando pro guincho, não precisa pedir ajuda para ninguém. Eu olhei bem para ele e falei assim, engraçado, né? Você ajuda todo mundo, mas você não quer receber ajuda de ninguém. Como é que fica isso? Esse foi um ponto isolado do meu marido. Mas e quantas vezes nós mulheres não agimos dessa forma? Quantas vezes a gente não corre para socorrer a amiga? Quantas vezes a gente não corre para acudir o pai, a mãe? Quantas vezes a gente coloca os nossos filhos acima de qualquer coisa na nossa vida e a gente não tem tempo para fazer uma unha, a gente não tem tempo para tomar um café com uma amiga, a gente não tem tempo para nada. Como que a gente vai falar de esperança, de apoio e de autoestima e autocuidado para uma mulher que está vivenciando o câncer? Ou qualquer outro tipo de problema, se a gente não está se cuidando, se a gente não está se amando, se a gente não está se enxergando. Faz sentido isso para vocês? Eu só dou aquilo que eu tenho dentro de mim. Quando eu falei para vocês que o câncer
ele foi um processo de muito aprendizado para mim, o câncer da minha mãe. Eu poderia até dizer para vocês que foi um processo muito amoroso. O câncer foi um processo de cura para mim. Carol, o câncer matou a sua mãe. Matou. Mas ele me curou. Ele me curou de uma forma muito profunda. De muitas coisas que eu não olhava, que eu não enxergava em mim. E eu passei a olhar. Quem me conhece, me acompanha, segue meu Instagram, sabe que diariamente eu tomo meu sol. Eu moro num apartamento, eu não tenho espaço. Então, diariamente eu tomo 15 minutos de sol, coloco minhas perninhas lá ó, na janela, onde bate sol, e tomo sol. Um dia eu estava num encontro de mulheres e eu estava com um vestido, assim, mais ou menos na altura do joelho, um vestido soltinho, estava muito calor, e uma empreendedora chegou para mim e falou assim: Nossa, Carol, mas você tá com uma cor linda. Estava na praia? Eu falei: Não, na janela lá de casa. Ela falou: Como assim? Eu falei: Menina, eu tomo sol todo dia, 15 minutos. Aí ela falou assim, a seguinte frase. Ela falou assim: Nossa, mas eu não tenho tempo para nada, eu não tô tendo tempo para nada, eu não tô tendo tempo nem para trabalhar o tanto que eu preciso trabalhar, que dirá para tomar sol em 15 minutos. Eu falei: Vai ver, é por isso que você não tem tempo para trabalhar o tempo que você tem que trabalhar. Porque você não está olhando para você. E isso virou uma religião para mim, gente. O meu autocuidado, o meu momento de autocuidado. Quando eu digo para vocês que o câncer não é cor-de-rosa, eu quero dizer que com ele vem privações. E como eu mencionei para vocês, eu não sou paciente oncológica. Mas a minha mãe teve câncer. Eu tive 2 tias que tiveram câncer, um tio que teve câncer, um primo que teve câncer e muitas amigas que vivenciaram o câncer. O câncer é um processo que ele transforma todo mundo que está em volta. Ele transforma o genro num filho, ele transforma o filho numa pessoa que diferente, uma pessoa que se doa diferente. Às vezes ele aproxima as pessoas e às vezes ele até afasta as pessoas. Porque tem pessoas que não conseguem lidar com as dores. E eu até poderia dizer, tá tudo bem. E tá, porque cada um dá o que tem. É aquela velha história. A gente só dá o que a gente tem. Quando você consegue receber a esperança, a fé e entender que o câncer é um processo de cura, não necessariamente para aquela pessoa, mas para quem está em volta. Você transforma não só a sua vida, como a vida das pessoas que estão à sua volta. Eu sou consteladora há 16 anos. E como a Tânia disse na minha apresentação, eu sou advogada há 21 anos. Eu levei a constelação para minha advocacia e depois do falecimento da minha mãe, eu comecei
Eu sempre gostei de trabalhar com mulheres, mas depois do falecimento da minha mãe, não foi uma coisa que eu escolhi. Foi um processo quase que automático. Sabe, a vida me levou. Eu comecei a trabalhar com mulheres. Hoje eu entendo que o meu trabalho com mulheres, ele é o meu processo de cura, é o meu resgate, é uma bênção. Mas ele só foi possível a partir do momento em que eu consegui olhar para mim, que eu consegui olhar para minha mãe, que eu consegui olhar para minha irmã, que eu consegui olhar para todas as pessoas a partir do câncer da minha mãe. Como eu disse para vocês, o câncer da minha mãe não foi um câncer de mama, mas câncer é câncer. E muitas mulheres são acometidos por muitos outros cânceres que não o de mama. E a gente precisa falar não só do câncer de mama, a gente precisa falar do câncer, a gente precisa falar de todo mundo que está em volta, a gente precisa falar das pessoas que vivenciam esse processo. E quando eu falo isso para vocês, eu não estou aqui dizendo que quem precisa ser visto somos nós. Sou eu, é o marido, é o filho, é o amigo. Não, não é isso. Mas muito mais do que falar de conscientização, porque isso está em todo lugar, isso está em toda parte. Muito mais do que falar de conscientização, a gente precisa falar de esperança, a gente precisa falar de cura interna, a gente precisa falar de desenvolvimento pessoal, a gente precisa falar daquilo que realmente acontece dentro da gente quando a gente passa por um processo de câncer. E o processo, ele não é só do paciente. O processo é de todo mundo que está envolvido. A gente se envolve como um todo. Eu acompanhava a minha mãe nas quimioterapias. Era ela que tomava o remédio. Mas eu passava o dia todo com ela lá. Eu vivia a quimioterapia com ela. Os 43 dias que ela ficou internada, a gente viveu a internação dela. Eu fechei meu escritório durante 6 meses. O que dava para fazer em casa, eu fazia. O que não dava, eu dispensava. A gente precisa falar disso também. E não, isso não é egoísmo. Mas o câncer, ele chega em todo mundo que está ao redor. É por isso que a gente precisa se olhar, a gente precisa se cuidar, para que a gente possa entregar para essas pessoas o que elas precisam. Só foi possível eu ter esse olhar para minha mãe, eu poder dar o mínimo para ela que eu podia dar, porque eu já estava num processo de cura interna, de desenvolvimento muito grande. Mas tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que se culpam, tem pessoas que adoecem, tem pessoas que quase se perdem, porque se questionam. Então, eu quero que vocês entendam. O câncer, ele não é cor-de-rosa. Mas ele pode ser um caminho para a cura. E eu falo isso de todo o meu coração. Eu falo isso
com muito amor. E eu falo isso com propriedade. Uma mulher que trabalha com mulheres, com processo de cura de outras mulheres, e uma mulher que passou, que entendeu, que aceitou, que recebeu essa cura que o câncer pôde me proporcionar, mesmo eu tendo perdido tanto. Porque só depois que a gente perde é que a gente sabe o que é. A gente acha que sabe, mas só depois que a gente perde é que a gente sabe o que é perder a mãe. E a gente sabe nas coisas menores. Eu sinto falta da comida da minha mãe, gente. São nas menores, nas pequenas coisas. E o meu choro não é de tristeza. Não é. É um choro de saudade, mas uma saudade gostosa, de saber o quanto eu pude, o quanto eu me transformei e o quanto eu posso transformar a partir disso. Eu espero de todo o coração que a gente possa cuidar mais de nós, cuidar mais umas das outras, que a gente possa mais segurar na mão umas das outras, que a gente possa mais, cada vez mais, ser rede de apoio uma para as outras. Porque nós, mulheres, somos muito fortes. Nós somos capazes de coisas impossíveis. Mas quando a gente está junto, quando a gente está unidas, quando a gente está segurando uma na mão da outra, se a gente já era capaz de coisas incríveis antes, juntas, eu não sei nem do que a gente é capaz. A gente é potência pura. A gente é energia vital, energia de vida. Então, pensem, sintam. Esse é um convite que eu faço para vocês. Sintam, se sintam. Sintam o que vocês são. Pensem quem são vocês. Reflitam sobre isso. Comecem a se descobrir. Quem eu sou? Escreve no papel quem eu sou. Quem é a Tânia? Quem é a Lu? Escreve. Eu sou a Tânia, eu gosto disso. O que você gosta? O que te potencializa? Esse é o seu verdadeiro caminho de cura. Esse é o seu verdadeiro caminho de força. Se priorize para que você possa cuidar de outras pessoas, para que você possa fortalecer outras pessoas, para que a gente possa, sim, ajudar outras mulheres, para que a gente possa, sim, ser rede de apoio de outras mulheres e outras pessoas. E que o Outubro Rosa não seja só mais uma campanha de marketing, uma campanha comercial, mas que ela vá muito além disso. Que ela fale realmente sobre autoestima, autocuidado, autoconhecimento.
Você se olhar no espelho e você se reconhecer. Se reconhecer não é olhar no espelho e ver a sua imagem projetada. É se reconhecer. É olhar as marcas que você tem e entender aquelas marcas. Reconhecer, se ver naquelas marcas. Eu quero muito agradecer a oportunidade de poder falar com o meu coração aqui para vocês. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar com mulheres, eu sinto que eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim. Cada palavra que eu falo com vocês, eu estou recebendo a mensagem para mim. Eu reforço tudo que eu preciso cultivar dentro de mim a cada dia. E eu espero de coração que cada palavra, ou que pelo menos uma palavra, uma frase, tenha feito sentido para vocês. Que essa mensagem tenha chegado de alguma forma no coração de vocês, porque a minha intenção sempre foi essa, é essa, e eu quero realmente que a gente possa ter mais encontros, quem sabe um encontro presencial, uma roda de mulheres, e de verdade quero muito agradecer essa oportunidade. E eu quero agora ouvir vocês, porque a proposta aqui era justamente que a gente pudesse falar. Eu quero falar, mas eu quero ouvir. A ideia era que a gente pudesse se conectar, que a gente pudesse falar e ouvir. Isso aqui é uma roda de conversa. Então, bora lá. Bora lá, mulherada. Parabéns, foi lindo. Nossa, Carol, quanta coisa, né, que você falou que às vezes a gente deixa né, a gente não se olha, né, não se enxerga, a gente pensa mais no outro, né, prioriza algumas situações e a gente acaba se esquecendo, né? É no simples, né? É no simples. Pequenas coisas. E você falando assim, conforme você foi falando, muitas coisas vieram na cabeça, situações que é isso mesmo, né? A gente vive uma vida tão rápida, né? Que você acaba priorizando algumas coisas que na realidade você está se esquecendo, né? E se a gente não está bem, como que a gente vai cuidar do outro? Como que a gente vai cuidar do nosso próximo, né? E assim, foram palavras assim que foram muito significativas para mim, né? Eu não sei se as meninas elas têm alguma pergunta para fazer, alguma colocação. A Tatiana quer fazer uma pergunta. Tatiana, abre o microfone, Tati. Eu não quero perguntar, não. Eu quero falar uma coisa, Carol, querida. Muito obrigada por compartilhar. Estou com tanto sentimento, com tanta emoção a sua história, que é muito bonita. E eu particularmente me vejo na sua história. Sou advogada também. Agora sou psicóloga. E a minha mãe, perdi para um câncer de mama, a minha avó para um câncer de pâncreas. Então, eu digo que eu tive a oportunidade de viver tudo isso com elas, eu pude acompanhar desde o início. Minha mãe foram 15 anos praticamente, né? Então eu compreendo, acredito que eu consigo compreender o teu sentimento, né? O que você tentou trazer pra gente aqui. Porque eu me lembro de quando eu era mais nova, muito pequena, essa palavra era proibida, era como se fosse um palavrão, né? A gente não podia falar. Porque ele coloca essa palavra, essa situação coloca a gente de frente com o que eu chamo de finitude, né? Com o que o ser humano, ele está para a vida, assim como ele está para a morte, né?
Então, isso coloca a gente de frente com algo que a gente ignora, que a gente não quer falar, mas que está ali. E você como terapeuta, e eu também como terapeuta, a gente sabe que isso aparece muito no nosso consultório, aparece bastante, né, essas questões que envolvem a finitude. Concordo com você que o câncer não é rosa, de jeito nenhum. Nenhum deles passa nem perto dessa cor. Mas que ele também nos traz a oportunidade de olhar e valorizar muitas coisas, principalmente para a gente. Depois de tudo isso que aconteceu na minha vida, eu passei por um grande susto em 2022, que aí eu me vi ali, né, muito mais próximo disso do que eu estava. Graças a Deus, tá tudo bem, pelas escolhas que eu fiz, que é justamente essa, não tenho medo e não tenho, né, eu vou viver a minha vida. Então, muito obrigada por compartilhar a tua história, assim, dessa maneira, me vejo, me encontro com uma parte da tua história, espero te encontrar um dia aí, por esses rolês aí, para poder te dar um abraço e te Não, nós vamos agradecer encontrar pessoalmente. muito. Eu, tipo, a minha meta, inclusive, a minha meta não é só viver, como eu tenho uma meta, eu tenho que andar de moto, pelo menos, gente, mais 40 anos. Bora junto, então, porque eu tô nessa. Tânia vai também, a Lu eu sei que topa, as Não, meninas aí eu sei que... A Salete é mais 40 anos, pelo menos. Eu também acho Uma justíssimo. uma coisa que eu queria colocar, que é muito interessante isso, eu também perdi meu pai para o câncer há 2 anos, meu pai foi um câncer de pâncreas, e são coisas que a gente tem que olhar e tem que agradecer a Deus, né? Meu pai ficou doente 4 meses, nós descobrimos com 2 meses, aí 2 meses ele morreu, entendeu? Foi muito rápido o câncer. Então, nós sofremos pouco o câncer. Quando nós descobrimos, ele já partiu. Então, nós podemos sugar o que ele tinha, porque a gente sabia que nosso tempo era curto. Mas os depoimentos são todos iguais. Os sofrimentos, as dores, e isso não é falado tanto. Eu acho que isso é que tem que ser divulgado. Se você está com câncer, você vai passar por isso, você vai deitar, você vai ser forte, você vai ser plena, mas você vai entrar debaixo do chuveiro e vai chorar sozinha. Isso. E a hora que você sair do chuveiro, você sai plena de novo. E ninguém te conta isso, que isso é normal. Todo mundo chora de saudade debaixo do chuveiro. Então é uma coisa que eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Ele é rosa para a gente aprender que a gente tem que transformar ele em rosa. Ele não é o rosa bonitinho, rosa bebê, não. A gente tem que ser forte para ele ser rosa, entendeu? Para a gente aprender com isso. E outra coisa que eu vejo também é mais ou menos igual a amamentação, né? Todo mundo fala que é lindo amamentar, que é maravilhoso. Mentira, o bico racha, dói pra cacete. Ninguém conta isso. É um caralho, ninguém conta aquela porra. Porra, aquele nenê puxa. Mas todo mundo fala, não, é lindo, é maravilhoso amamentar. Não é. Então é isso que a gente tem que falar. Não significa que a gente deixa de amar mais ou deixa de amar menos. Mas você tem que saber pelo que você está passando, o que você vai passar, entendeu? Então eu acho que a gente precisa ser mais companheira nesse sentido. Perder esse tabu. Esse tabu de falar, não, você vai vencer, você vai vencer. Mas você se prepara que você vai pro tronco, você vai apanhar, você vai ficar miudinha no chão. Mas você vai vencer com a pessoa, entendeu? Então, eu acho que essa realidade precisa ser falada mais. Essa coisa do vai vencer, eu tenho até uma visão sobre isso também. Eu mencionei aqui, né? Eu fiz uma colocação sobre os dois lados da moeda. Uhum. A vida e a morte, elas são a mesma moeda. E você vai vencer não significa que você vai continuar na vida. Sim, né? mas você venceu. Você lutou. Exatamente, você lutou, você foi até onde era possível. E às vezes as pessoas falam, né? Ai, o câncer venceu, o câncer acabou com aquela pessoa. Não necessariamente. Eu acho que inclusive, que a minha mãe se curou das dores dela.
mas ela foi. E o Chegou. mais importante é que as dores dela, sabe? As dores, as questões, ela teve aquele processo de cura. Eu, como consteladora sistêmica, eu aprendi e eu defendo que as doenças, elas são um caminho, elas são um processo de cura, todas as doenças. Então, eu tenho certeza que o câncer, ele curou a minha mãe. Assim como eu disse que o câncer me curou. O câncer da minha mãe me curou. Mas a gente precisa estar muito aberto, né? E muito disponível para esse processo. É uma cura. Eu entendo o que você diz de cura, mas é um aprendizado. Sim, é cura. Para a sua cura interior. Para Isso. você criar força e falar, eu consegui ficar, eu consegui vencer. E a morte, a finitude é um fato. Isso. Se você viver muito, até os 150 anos, parabéns para você, mas que você vai, entendeu? Em algum momento, né? Com 150 anos, mas você vai. Então, a gente precisa aceitar mais essa situação, aceitar mais que eu agradeço pelo pouco sofrimento, entendeu? Então, cada um tem. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar. Ó, vai passar? Vai passar. Então, aproveita o tempo que você tem. Não desperdiça, não, porque cada minuto é um minuto muito importante para você. É isso aí. A Salete levantou a mãozinha. A Salete, eu acho que ela quer fazer alguma colocação. Eu quero sim. Eu queria falar que é interessante porque a gente fala sempre em se tratando de câncer de mama, porque a gente abordou o tema mulheres, né? Fala-se muito, por exemplo, dos pós-câncer em homens que têm câncer de próstata, né? Mas a gente fala muito pouco sobre o pós de uma mulher com câncer de mama. Né? Então é muito interessante porque fulana se curou, mas a gente não sabe que depois daquela cura ela tem um monte de problemas em função do tratamento, né? Gente, a Então, Salete é uma paciente de câncer. Né, Salete? eu tive um câncer de mama, né? Há 10 anos atrás, graças a Deus, eu tive alta agora, porque agora não são mais 5 anos, né? São 10. Mas é interessante, porque fala-se sobre a cura, sobre a doença, mas a gente tem que entender que o câncer de mama, mesmo com cura, graças a Deus, é que nem o meu oncologista fala, Salete, que é isso perto de 2 peitinhos saudáveis? Né? Ele brinca, ele fala, ele é muito brincalhão. E eu falo, não, sem dúvida, fato. Mas a gente fica com muitos outros problemas, que são secundários, claro, mas que é um tratamento eterno, né? E também Porque, precisam ser vistos, né, Salete? sim, com certeza, porque senão também fica parecendo assim, uma cura romantizada, né? Exatamente. E óbvio, a gente super agradece quando a gente passa por isso e consegue tocar o sino, né? E falar, opa, para o tempo aí que agora sou eu. Mas a gente tem vários outros processos. Assim como eu acho que hoje em dia se fala mais, por exemplo, na menopausa, né? Na minha primeira quimioterapia, eu lembro que o médico chegou e perguntou para mim que o câncer que eu tive foi por hormônio. E eu lembro que o médico chegou e perguntou para mim, Salete, quanto tempo tem que foi sua última menstruação? Eu lembro que eu falei para ele, putz, doutor Rodolfo, foi a semana passada. Ele falou, então pega suas caixas de absorvente e dá para alguém, porque você nunca mais vai usar. Eu olhei para ele e falei, por quê? Ele falou, porque na sua primeira quimioterapia, que seria no dia seguinte, na sua primeira quimioterapia, a gente vai induzir a sua menopausa, né? E eu me lembro que eu nunca tinha sentido o que eu senti, né? Então, eu fiz a minha quimioterapia e depois de 19 dias,
que eu já estava bem da quimio. Depois de 19 dias, eu me lembro, gente, que a minha cabeça parecia um fósforo aceso. Me deu um calor aqui do colo para cima, mas é um calor insuportável. Me deu um mal-estar, uma sensação tão ruim. E aquilo veio com uma irritabilidade, uma coisa tão estranha. Que eu lembro que eu deitei no chão, tamanho era o calor. Eu lembro que eu deitei no chão e eu falava assim: ai meu Deus, o que está acontecendo? Nossa, o que é isso? E meu marido ficou muito desesperado, porque ele achou que fosse alguma coisa do tratamento. E eu falava para ele: não, fala comigo, pelo amor de Deus, deixa eu só me recompor. E eu falava, nossa, eu não sei o que é isso que está acontecendo, porque não era só um calor, era um mal-estar gigantesco, né? E eu falo, a gente fala às vezes da menopausa também de uma forma assim, a menopausa é um inferno para quem vivencia tudo que a menopausa traz, né? É um inferno, gente. A menopausa te rouba um monte de coisa, né? Ela te rouba a saúde, ela te rouba a noite de sono, ela te rouba temperaturas agradáveis, ela te rouba muita coisa. E eu falo, então, é interessante, porque a gente não pode realmente, como a Carol falou, como a Tati falou, não dá para nós deixarmos as questões que vivemos e que faz com que a gente busque um caminho do meio, que não é nem para aceitar tá de um lado ou tá de outro, porque qualquer extremo é desequilíbrio, né? Mas a gente tem que olhar para essas coisas e nós temos que nos vermos nessas situações e pensarmos como é que eu perpasso por isso com muita dignidade no papel feminino, sabe? É no papel feminino. Porque eu falo assim que para o homem tudo cabe. Ainda vivemos uma questão muito cultural, né? Para o homem tudo pode, tudo passa, tudo é muito natural. E nós, mulheres, enquanto nós não acharmos que isso são processos naturais da vida, mas que a gente tem que buscar equilíbrio para esses processos, a gente vai estar, na verdade, muitas vezes se escondendo do que vivemos, inclusive das dores que fazem com que adoeçamos, Sim. né? Então, isso é muito triste. Eu acho muito interessante, por exemplo, toda bolsa que você pegar minha tem um leque. Toda bolsa, porque eu morro de calor. Eu era uma pessoa que sentia tanto frio e agora eu morro de calor. E aí eu acho interessante que tem mulher que você vê assim, que tá na expressão da mulher que ela tá sofrida ali. Mas ela não fala que é para ela não ficar de uma forma vergonhosa, digamos assim. Aquela chata. Não, é porque eu acho que tem muita mulher que tem vergonha de assumir essa postura da menopausa, né? E eu estava em Curitiba, eu punha um casaco, estava 5 graus, eu punha casaco, eu tirava casaco, eu punha casaco, eu tirava casaco. Aí o pessoal falava assim para mim, Salete, tá frio do caramba, você tirando o casaco, porque eu estava Você só tá com uma camisa. louca. Salete, eu falava, gente, põe uma coisa na cabeça, eu sou uma mulher menopausada, eu ando num fogo que vocês não têm ideia. E o pior é que esse fogo não tem nada a ver com meu marido. É esse tipo de depoimento que a gente precisa saber mais. O que acontece? Entendeu? O que eu sofro? A Salete entrou numa menopausa forçada. Numa Exatamente. menopausa forçada. É Ela muito estava importante. passando Isso aí. por um câncer e ainda de brinde veio uma menopausa. Sim. Cara, Exatamente, né, Lu? E olha como é importante, né, essas rodas de conversa. A gente precisa muito, isso que é realmente a gente se apoiar, isso que é realmente a gente segurar na mão uma da outra. Mas a gente só consegue fazer isso, a Salete só consegue chegar aqui e falar tranquilamente, abertamente, porque ela tem segurança de, primeiro, encontrar um ambiente seguro, e segundo, ela tem autoconfiança, ela sabe que ela
ela não tem medo de ser quem ela é, de falar o que ela sente. E a gente percebe, inclusive é uma coisa que a Salete falou, a gente percebe que ainda tem muitas mulheres que elas têm vergonha, elas se reprimem, elas estão aí, não querem. Tem mulheres que têm vergonha, gente, de ter passado pelo câncer de mama, de ter tido que se submeter a uma mastectomia. Gente, isso não é vergonha, isso é um fato. Isso aconteceu. E, tipo, meu Deus, a mulher se sente menos mulher. Eu já ouvi mulheres dizendo, eu me senti menos mulher porque eu tive que passar por um procedimento de mastectomia. Eu entendo o que essa mulher quis dizer com a questão da feminilidade dela. Eu super entendo. Só que eu acho que não é por aí. Eu acho que ao invés de a gente acolher essa dor, esse tipo de dor, a gente tem que segurar na mão dessa mulher e falar para ela, não é sobre isso. Coloca 2 par de peito novinho, como diz a Salete, e corre para o abraço, porque você é muito mais do que isso. E você tem muito mais do que tudo isso para ainda viver. E a gente precisa falar isso. Eu acho engraçado, Carol, que claro, né? Você mexe na mama, a mama é símbolo de amamentação, quem faz isso é a mulher, né? A mama é símbolo de colo, de acolhimento, de afago, exatamente por essa coisa, né? Traz para o peito essa ideia, afaga, né? Acolhe no teu peito. É uma ideia que vem do materno, né? Que vem do feminino. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, que a potência feminina não está num par de peitos, não está numa bunda bonita, não está em 2 pares de coxa, não está nisso. A potência feminina está na alma. Isso. Na alma feminina, né? Eu vi mulheres, assim, que realmente, assim, fizeram mastectomia, tiraram tudo, porque a depender de como está o tumor, fica côncavo, né? Fica côncavo. E aí eram mulheres que não iam colocar extensor, porque realmente ali ia ser muita dor para colocar um extensor naquilo, para afastar o mínimo de pele, né? E que decidiram, e assim, eu fui acompanhando várias mulheres, e muitas, como é que eu vou fazer? E, em compensação, muitas outras, muito bem elaboradas, e uma com tatuagens mais bonitas do que as outras, né? E quando logo depois do meu tratamento inicial, né? Quando eu falo de tratamento inicial, é o tratamento de 6 meses. Logo depois de 6 meses, eu criou uma trama muito grande, onde cortou o músculo da minha mama, criou uma trama muito grande de tecido, né? Então, por exemplo, quem pega assim na minha mama esquerda, a minha mama esquerda ela é cheia de nó. Por quê? Porque eles cortam, e para não ficar buraco, porque eu fiz só quadrantectomia, eles rodam o músculo, né? E já limpa a área. Então fica cheio de buraco. Esse buraco ele tem que ser preenchido de alguma forma. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma fibrose, né? Então, a minha mama ela é cheia de nó. E aí começou a doer muito, eu comecei a ter muita dor, muita dor, muita dor, e eu sentia muito caroço. Aí eu senti um caroção, fiquei muito desesperada, fui na mastologista que me acompanha, e falei assim para ela, já que tem alguma coisa errada, eu acho que eu tô com outro caroço. E ela palpou, e a gente fez todos os exames, e não dava nada concluído, dava resultado inconclusivo. E aí ela falou assim para mim, Salete, vamos pedir outra biópsia? E eu falei, vamos. E o médico que me acompanha em biópsias, ele estava de férias, então ele estava viajando. Ela falou, eu queria que você fizesse com o Moacir, mas como ele está viajando, você vai fazer com fulano. Falei, beleza. E esse cara foi e colhe tecido do fundo, não é só aquele de canetinha aqui, né? Puxa, vai, tira mesmo, um tantão de tecido para ver. E ele falou, ai, Salete, acho que a gente vai ter que fazer de novo, porque acho que foi pouco tecido que a gente tirou.
E eu falei, não, uma coisa tão doída. Falei, não vou fazer esse troço mais não. Vamos ver o que vai dar nesse resultado. Eu falei, vamos deixar esse resultado assim e depois a gente vê o que faz. E foi muito interessante que nisso o doutor Rodolfo, o doutor Moacir chegou e eu falei, eu vou fazer com ele. Ele falou assim, Salete, olha, eu vou falar uma coisa, eu posso até estar errado, mas eu te garanto que 99,9% dessa mama é trama de tecido. Ele falou, não vai dar nada, por isso está dando inconclusivo, porque é trama de tecido, né? E eu falei para o meu marido, quando a gente estava nesse processo de descobrir, eu falei para o meu marido, eu falei, ó, vou falar uma coisa para você, se eu tiver que tirar essa mama inteira, eu vou tirar outra também, e eu vou fazer uma puta de uma tatuagem bonita, mas peito de silicone, eu falei, eu não coloco. Eu falei, porque a gente vê assim o sofrimento que é. Então, por que que eu estou falando isso? Porque se transformássemos a perda da mama por uma doença como algo normal, nós não teríamos mulheres que passam por tanta dor por um ano. Gente, é uma dor de chorar para pôr um extensor. Entende? Porque é tudo também como se dá o processo do todo. Vamos olhar para essas mulheres, não como mulheres mutiladas. Mas olha, está tudo certo, é isso mesmo. Nós não somos dois pares de peito. Não é Sim, verdade? e a nossa autoestima, eu acho que ela vai além disso. É Com claro, certeza. eu acho que cada uma eu acho que cada uma pode ter a liberdade de se ver do jeito que quiser. Mas eu Sim, acho que a nossa autoestima ela vai muito além além. do nosso par de peitos, né? Sim, Tanto que tem mulheres que têm pouco peito, tem mulheres que vão lá, não gostam e colocam silicone para aumentar o peito, não tem problema nenhum. E tem tem umas que mulheres que têm tiram o muito peito, né? peito e tiram. Então, a gente precisa entender que também é de cada um isso, mas eu acho que tem muitos processos que eles precisavam ser mais trabalhados dentro da autoestima de cada mulher, e não uma coisa que faz daquela mulher mais ou menos mulher por conta daquilo que ela passou, daquele processo, e se sentir mutilada. O que faz realmente uma mulher se sentir mutilada? De repente, é a, é a falta de se conectar com o seu feminino, é a falta de se conectar com a sua essência feminina, com a sua essência, com a potência que essa mulher tem, a potência de vida que essa mulher tem. E eu vou falar para vocês, gente, tem muita mulher com peito, com bunda, com cabelo, com maquiagem, que está se sentindo mutilada da sua essência feminina. Sim. Está completamente fora da sua potência feminina. Eu trabalho com mulheres há 10 anos. Eu sou mentora de mulheres empreendedoras, eu tenho mentoria de desenvolvimento pessoal, e eu falo para vocês, não é o câncer que mutila as mulheres, não é o câncer de mama que mutila as mulheres. A alma das mulheres está mutilada. Essas mulheres elas estão precisando se olhar. É o que a gente falou aqui é o que eu falei aqui, e o que a Tânia falou, são nas pequenas coisas, são nos pequenos momentos, são nos pequenos passos que a gente precisa se olhar. Vai muito além do peito, da bunda, do corpo, da estética, do peso, vai muito além disso. Vai da gente entender quem realmente a gente é, o que a gente quer, onde a gente quer estar, com quem a gente quer estar e qual é a vida que a gente escolhe viver. Como a gente escolhe viver a nossa vida. A Mara levantou a mãozinha, a Mara quer falar. Bora, Mara. Eu queria falar o seguinte, eu concordo com vocês que realmente a gente tem que estar muito preparada para a gente poder ajudar a próxima,
a companheira, estarmos juntos, levantarmos, tirar a pessoa do fundo do poço e colocá-la para cima. Só que, além disso tudo, a gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade machista. E se a gente não tiver um companheiro que nos auxilie, que nos levante, é bem complicado essa situação. Eu conheço muitas mulheres que elas tentam, mas chega em casa, acabou, o marido coloca para baixo. Inclusive essa parte da feminilidade, né? Inclusive essa parte, que eu acho que é o que mais pega. Sabe, é capaz de chegar e falar, não, você não é mais minha mulher. Eu sei de casos assim. Então, isso é muito dolorido. É muito dolorido. E a nossa formação como mulher, como esposa, é diferente. Se um homem tem um câncer de próstata, você não vai ficar falando para ele. Você vai relevar tudo que acontecer com ele. Essa é a nossa função, é ajudá-lo, é não deixá-lo cair, colocá-lo para cima. Agora, eles, como uma formação machista, eles não têm isso. Então, eu acho que a gente tem que estar preparada para ajudar as nossas amigas e também fazer com que os maridos nos ajudem. Concordo. Sim. Eu concordo, porque a gente poderia até dizer, né? Ah, o que essa mulher está fazendo com um homem desse? Mas, gente, não é assim. Não é assim, não é. Não é assim. Não é assim, porque dentro de 4 paredes, a gente não sabe o que acontece. Eu sou advogada há 21 anos. Hoje em dia, eu já nem estou exercendo mais advocacia, mas eu sou advogada há 21 anos e sou especialista em direito de família, especificamente em divórcio. Gente, não é bem assim. E aqui eu não estou nem falando de medidas protetivas e violência doméstica, eu estou falando de vulnerabilidade da mulher, financeira, emocional, sabe? Realmente, a gente vive ainda uma sociedade machista. Eu não acho que viver numa sociedade machista é culpa exclusivamente dos homens, não acho. O equilíbrio, né? A culpa também é de nós, mulheres. E quando eu falo de nós, mulheres, não é eu, a Tânia, a Mara, a Salete, é do contexto geral, é do geral que eu tô falando isso. Mas quando eu falo a gente, é porque é muito importante a gente ter esse olhar de estamos no meio disso, né? E se cada uma de nós segurar na mão uma da outra para fazer diferença um pouquinho, é o mínimo, é o grãozinho de areia que em algum momento isso vai mudar. Eu ainda acredito muito nas pessoas. Eu acho que no tempo da minha avó era de um jeito, no tempo da minha mãe era de outro jeito, no meu tempo é diferente. No tempo da minha filha já está muito diferente. Eu espero que no tempo dos meus netos, se eu os tiver, que não sei, seja muito diferente, ou do tempo dos netos de quem vier aí. Mas eu ainda acredito que as coisas podem mudar e que as coisas podem se transformar e que a gente realmente vai chegar no ponto de que as mulheres, elas terão mais voz, elas terão mais lugar, elas já têm, nós já temos voz, nós já temos lugar, mas eu acredito que a gente vai conseguir ocupar o nosso lugar. Eu acredito nesse tempo. Eu acho que nós somos uma geração, não vou nem dizer uma geração, né? Porque a gente vive num tempo que tem muitas gerações, mas a gente vive num tempo em que as pessoas estão buscando olhar mais para dentro de si. Elas estão buscando entender mais. Não é só simplesmente levantar uma bandeira. Elas estão realmente querendo entender o que elas são, o que elas querem e o que realmente representa algumas coisas para elas e na vida delas. E eu falo isso porque eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu trabalho com mulheres.
E eu vejo muitas mulheres nesse movimento. Assim como eu também vejo, Mara, muitas mulheres nessa situação que você mencionou aqui. Eu acho muito triste, mas eu acho que ainda tem esperança, sabe? Eu acredito que vai chegar um tempo que essas mulheres elas vão conseguir se fortalecer, porque elas precisam mesmo de fortalecimento emocional. Essas mulheres elas precisam conseguir sair desse ciclo de vulnerabilidade. Elas precisam conseguir falar das necessidades delas. Elas precisam conseguir se posicionar. E quando eu falo se posicionar, não é quebrar o pau, não é a ferro e fogo. É realmente estabelecer uma relação de igualdade. Não dá para a gente querer falar de igualdade na rua se a gente não consegue estabelecer igualdade dentro da nossa casa. Então, é em cima disso que eu estava falando. Sim. A gente tem que aceitar que nós somos um grupo especial. Sim. Privilegiadas. Privilegiadas, em termos de cultura, de educação, de tudo, ok? Eu acho que se nós conseguirmos trazer para fazer parte dessa conversa, desse diálogo, os maridos, eu acho isso extremamente importante. Por quê? Porque os nossos filhos já vão ter uma outra visão, os filhos dos nossos filhos vão ter outra visão, e assim vai melhorando a corrente do bem, entendeu? Concordo. Eu acho, porque, infelizmente, tem os caras machos na rua aqui, metida besta, tal, tudo bem. Mas se a gente consegue trazer nosso grupo, que é um grupo privilegiado, fazer com que eles entendam, que eles dê carinho para a esposa a hora que ela está precisando, porque ela precisa de carinho. Ela precisa de carinho, ela precisa de força. Vamos, levanta. Eu acho que a gente tem que fazer um encontro de desenvolvimento pessoal, entendeu? Bodes do asfalto. Eu acho isso excelente. Eu já tô achando, mas tem que ser um negócio presencial, entendeu? A gente já tem que colocar homens e mulheres na roda. Eu acho isso. Tô achando. Acho que todos nós somos capazes, o nosso grupo é capaz de entender isso. Eu também acho. E eu já tô querendo organizar esse rolê. Mara, e você fala uma coisa interessante, né? Que a gente tem que juntar homens e mulheres para algumas coisas. E é verdade. Eu, durante um tempo, eu fiz parte de um grupo de estudo daquele livro A Jornada da Heroína. Uhum. Ele não tem em português ainda, né? Mas a moça que deu a ideia para a gente trabalhar esse livro, ela traduziu o livro para a gente. E aí foi muito interessante, porque a gente se encontrava todo domingo para ler o tal do livro e falarmos sobre. E eu tive muita dificuldade em participar desse grupo inteiramente, porque é muito interessante. Eu tive, na minha vida, enquanto filha, enquanto afilhada, enquanto sobrinha, enquanto neto, enquanto neta, eu tive um patriarcado muito amoroso, sabe? Eu tive um patriarcado muito amoroso. Meu pai sempre foi muito amoroso, meus tios, meu padrinho, meu avô, sabe? Então, quando se falava assim dos homens, desses homens mais macho alfa, sabe? Ou mais macho metido alfa, eu não conseguia muito entender, né? E aí, um dia eu conversando com um amigo meu, depois de um curso que eu dei, eu conversando sobre isso, né? Que as mulheres, elas perdem a potência. Se nós pegarmos, por exemplo, e dá para viajar geral, se a gente pegar, por exemplo, a mitologia grega, a gente começa a entender por que os homens têm esse poder, né? Porque, na verdade, as mulheres é que detinham o poder. Diziam, roubou o poder da mulher, né? Então, que era da sua irmã. E aí é interessante que eu conversando com ele falando, sabe, por causa disso e isso. E a gente foi levantando várias questões. Teve uma hora que eu virei para ele e falei assim, peraí,
pensar também que o homem, que a maioria dos homens, nesse processo cultural, é adoecido também por ter tido muitas vezes que cumprir um papel que eles não estavam preparados para. Não vamos pegar muito longe. Você quer ver uma coisa? Antigamente, acredito que não no tempo do meu pai, mas no tempo do meu avô, eles iniciavam uma vida sexual muito jovem. Uhum. E era onde, geralmente? Em prostíbulos, né? Os pais não queriam saber se esse menino estava pronto, se esse menino estava pronto para encarar uma mulher, Eu queria. sabe? Se ele queria encarar aquela mulher, eles não estavam, sabe, preocupados com isso. Então, eles também ignoraram muitas coisas, as questões emocionais desses homens. Mas por quê? Porque eles foram criados dessa forma. Exatamente. Sim, Tem os filhos assim também. Esse elo que a gente tem que quebrar. um ciclo, uma Exato. repetição de padrões. Nada Exatamente. acontece, nada começa aqui. Exatamente. Exato. Então, entende que nós somos mulheres adoecidas por homens adoecidos, Aham. né? Uhum. Então, Uhum. o que que é realmente? É a quebra do ciclo do adoecimento para o entendimento, e aí entra o autoconhecimento para que haja cura. Porque sem Exatamente. Eu autoconhecimento não tem recomendo cura. constelar. Eu recomendo, tá? Mas é verdade. A gente só consegue o processo de cura quando se vive o autoconhecimento. E para se viver o autoconhecimento, tem que ser forte o suficiente, porque muitas vezes nós não nos percebemos. E a gente tem que entender que se tivermos realmente uma rede de apoio legal, seja de pai, de mãe, de amiga, seja do que for, de um grupo terapêutico, seja do que for, eu passo muitas vezes a ser confrontado com a minha própria sombra através do outro. Rolando Touro, né, que é o pai da biodança, ele tinha uma frase que eu adorava quando ele falava isso. Eu tive a honra de participar de grupos com aquele homem. Um tarado, mas ele era muito bom no que fazia, em termos de didática, né? E aí era muito legal, porque ele falava assim: nós temos que entender que através do outro eu tenho notícias de mim. E é verdade. Porque o outro muitas vezes me vê numa totalidade que eu não me vejo, né? Então, eu acho que é muito interessante. Por que que eu estou falando isso? Porque não é a mulher o ser adoecido, é o ser humano ser adoecido, Exatamente. né? O ser humano é adoecido, o homem é adoecido, né? Mulher adoecida. Então, a gente realmente tem que fazer aí uma roda de homens e mulheres, né? Em contato com a cura. Bodetes. Em A gente contato com vai a cura. começando nos pequenos grupos, né? A gente começa nos pequenos grupos e daqui a pouco a gente está movimentando o mundo. Exatamente, né? E por que não? Né? São todas daqui? Não, né? Daqui de Não, Berlândia? Tem não, de eu acho que outros de lugares. Berlândia só eu e você, Salete. É, Ribeirão Preto. Tem Ribeirão Preto. a Mara, eu, a Lu de Ribeirão. Eu tô em São Paulo. Deixa eu ver quem mais. tá. A Tati Tati de em São São Paulo. Paulo. Tudo Bodete. Tudo Tudo bem. Odete, é. Tô olhando aqui, Elaine também é de Ribeirão. A Ori. A Ori. A Pois é. Ludmira do Espírito A Santo. Meire estava aqui de São José do Rio Preto. A Meire, deixa eu ver. A Meire tá aí também. É isso aí. Ó, Tem mais. mas deixa eu falar. Ribeirão de Uberlândia é muito perto. Sim, Essa galera vai vir Nada pro que a Rock gente and não possa Bode. fazer para se encontrar. Essa galera já vai vir pro Rock and Bode. Aí a gente já organiza esse rolê, entendeu? dia 8 eu tô aí. Ah, então ótimo. Aí, ó. Ó, meninas, tem mais alguém que gostaria de estar participando? Então, a gente podia começar a fazer o encerramento, né, Carol? Carol, Sim. muito obrigado, né, pela sua clareza, pela sua generosidade, né, por ter proporcionado esse momento super legal, compartilhando aí a Salete, né, com a experiência dela, a Mara com a opinião, né, a Tati também. Foi muito legal, assim,
esse momento, né, que a gente conseguiu proporcionar, né? E lembrando, né, também, gente, que o autocuidado é o maior ato de amor que a gente pode ter. Então, que o exame a gente não deve deixar para amanhã, se ele pode ser feito hoje, né? Porque a prevenção, ela salva vidas, né? E o nosso compromisso aqui de live continua amanhã. Então, quero convidá-las, né, novamente para amanhã. Nós teremos o doutor Eduardo Rosa, que é um médico ginecologista, né, bem renomado. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha no Instagram dele, ele é, assim, ele costuma fazer tem bastante depoimentos, experiências dele, né, e ele vai ter um bate-papo conosco amanhã, no mesmo horário, às 19h30, né, e o tema do bate-papo dele é a prevenção pode mudar a sua história, né? Então, eu acho que, se vocês puderem, participem também amanhã, que vai ser muito legal.